Bom dia com alegria, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Deixa eu arrumar essa flor aqui. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse momento que você vai passar aqui, se alimentando da palavra do Senhor. Eu quero já dizer para você, coloca isso na sua cabeça, por favor. Você não entrou neste vídeo por acaso. Você não caiu aqui por acaso. O Senhor tem uma palavra para você. Talvez aquilo que você tem tanto orado, tanto buscado, tanto pensado, o Senhor vai te trazer a resposta agora. Só que para isso é necessário você ficar até o final. Muitas pessoas, eu sempre digo isso, pessoas oram, até mesmo jejuam, buscam ao Senhor, se colocam diante dele, só que não tem paciência de esperar ele responder. Quantas vezes, você é acostumado a viver passando vídeos rápidos, e passa um, passa o outro, não tem paciência de esperar ali 2 minutinhos, E aí quer receber algo grandioso de Deus. Sem paciência, querido, infelizmente impossível. Então fica até o final desse vídeo. Você que está no YouTube, já peço para você se inscreva neste canal. Todos os dias, de segunda a sexta, tem um vídeo novo para você, um devocional, resposta de Deus para sua vida. Eu tenho recebido testemunhos, eu tenho recebido mensagens de pessoas contando o que Deus tem feito através destes vídeos, desses devocionais que todos os dias nós fazemos para você. Então já se inscreva neste canal, não se esqueça de curtir, deixe o seu comentário, coloque aí a sua cidade, coloque seu nome, eu quero te conhecer também, tá? Então não se esqueça e compartilhe, tá? Compartilhe, porque hoje em dia muitas pessoas sabem compartilhar tantas coisas ruins, notícias ruins. A palavra do Senhor diz que nós somos aqueles que levam as boas novas, nós somos chamados, você foi chamado para levar as boas novas. Então aproveita e toma posse disso. Diga: eu sou um mensageiro das boas novas, das boas notícias. E de que maneira você pode fazer isso? Pegando esse vídeo e já enviando para todo mundo que você conhece, tá? E você assim já está sendo um mensageiro das boas novas. Então, a palavra de hoje, se você puder ir já pegar papel, caneta, é sempre legal num devocional você ter papel, caneta, seu caderno. Pega um caderno e escreva lá: meu caderno de devocionais, Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Quando você estiver passando por momentos difíceis, você vai correr no seu caderninho, você vai se lembrar do que Deus já falou com você e você vai permanecer firme, tá? Então, se você quiser e puder neste momento, já pegue seu caderninho, ou então já arruma um para que seja um caderninho dos seus devocionais, e só glória. Então, eu disse a você que no vídeo de ontem, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, corre lá depois, e eu vou deixar o vídeo de ontem. Foi tremendo, foi maravilhoso, onde nós falamos até mesmo a respeito de dependência emocional. E foi no livro de Apocalipse, capítulo 1, nos primeiros versículos, o Senhor trouxe uma palavra a respeito de dependência emocional. Eu vou deixar o link aqui para assim que terminar esse, você já corre lá, já assiste o próximo, tá? E eu disse então ontem que nessa série agora de devocionais, nós vamos falar a respeito do livro de Apocalipse. Vamos tirar as lições que estão neste livro, vamos tirar os aprendizados, vamos ali mergulhar em Apocalipse. Talvez não somente no sentido das coisas que estão por vir, trazendo revelações, mas vamos trazer, mesmo em Apocalipse. Vocês sabem que as devocionais, são voltados para cura e libertação aqui,
Então vamos usar o livro de Apocalipse voltado para cura e libertação, tá? Então vamos lá. A palavra de hoje, se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 7. Opa, versículo 4. Apocalipse 1, versículo 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Bom dia para minha mãe que está aqui. Gente, você que está no YouTube ou no Facebook, todos os dias, de segunda a sexta, às 7h12 da manhã, eu estou nesse vídeo agora, ao vivo, no Instagram, de segunda a sexta-feira, às 7h12 da manhã. Então, se você quiser, já deixe meu convite, vou deixar também na descrição no YouTube, na descrição o link do meu Instagram. E aí você pode correr para lá também, já começar a seguir. E todos os dias, às 7h12 da manhã, de segunda a sexta, um devocional ao vivo com você. Aí você pode falar, pode colocar mensagens. Ana Laura, pega água para mim, fazendo favor. Hoje a Ana Laura acordou cedo para participar. Então vamos lá. Apocalipse 1:4 diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Agora presta atenção nessa parte. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Até aqui. Coloca para mim, fazendo favor. Nós vamos falar hoje a respeito desse versículo, versículo 4. E primeira coisa que nós vamos trazer à nossa mente agora, que nós já vamos começar a entender e trazer para nós. Ontem nós lemos o versículo 3, né? Falamos a respeito do versículo 3. E aqui João está se apresentando. Nesse momento, João está aqui, né, escrevendo a carta, e ele está se apresentando e falando como foi que ele começou a escrever, o que aconteceu, a revelação, como foi que aconteceu a visão que ele teve a respeito do trono de Deus, a respeito da cidade santa, as palavras de profecia, como foi que aconteceu. E eu quero já dizer algo muito importante para você. Olha o que acontece com João. João, por causa da palavra de Deus, João é perseguido. As pessoas não querem que João fale de Jesus. As pessoas não querem que João continue pregando o evangelho. E aí eles tentam contra a vida de João de todas as formas. De todas as formas. E nada para este homem. Nada para este homem. Em um dos livros, né, históricos, vai até contar que João, esse apóstolo, ele foi até lançado num tacho de óleo quente e, né, com o intuito de matá-lo, e nada aconteceu. Isso está nos livros de história, tá? Não está na Bíblia em si, mas os livros na história contam que tentaram matar João de todas as formas, até mesmo jogando ele num tacho de óleo quente, e nada aconteceu. Então não conseguiam matar esse homem, não conseguiam parar este homem. E eu quero dizer uma coisa para você e declarar sobre a tua vida já. Se você tem, assim como eu sei que você tem, porque se você está vivo, se você está respirando, se você está aí, é porque o Senhor, Ele ainda tem um propósito na sua vida. O Senhor ainda tem promessas para serem cumpridas na sua vida. Eu gosto muito da palavra do Senhor, até mesmo João que disse isso, e eu amo esse versículo onde diz que os filhos de Deus, né, não nasceram
por vontade humana, não nasceram pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito, e nasceram com um propósito. Bom dia, Camila, paz, glória a Deus. Então eu gosto muito dessa palavra, e eu quero dizer isso para você. Eu sempre digo isso, né, para os irmãos, para as pessoas, sempre declaro essa palavra na vida deles, porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu não fui planejado, pastora. Ah, eu sou rejeitado na minha família. Ah, eu sou excluído. Ah, ninguém me quis. Ah, eu sou um filho que o meu pai e a minha mãe não me quiseram, não conheço nem meu pai, não sei quem é, né? Eu fui rejeitado desde a infância. Eu fui rejeitado desde o ventre da minha mãe. E eu gosto muito dessa palavra, né? Porque o Senhor vai dizer que os filhos dele não nasceram simplesmente pela vontade humana. Por mais que o seu pai e a tua mãe não te planejaram, por mais que o teu pai e a tua mãe talvez não esperavam você, né? E talvez você está me assistindo e você talvez nem conheceu os seus pais. Mas a palavra do Senhor diz que você nasceu pela vontade de Deus. Você nasceu pela vontade do Espírito Santo. Por quê? Porque você tem um propósito. Você nasceu para cumprir um propósito. E aquelas pessoas que nascem para cumprir um propósito de Deus, elas não nascem simplesmente por obra do acaso. Elas não nascem simplesmente porque um homem e uma mulher quis, não. Elas nascem pela vontade de Deus para cumprir um propósito de Deus. E essa pessoa é você. Você está nessa terra, você está aí porque Deus tem um propósito na sua vida. O Senhor quer te usar, o Senhor quer te encher, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te transforma para que você seja um agente dele sobre esta terra. E João diz isso lá nos evangelhos. Poderia ter pego um copo mais bonitinho, né? E aí, esse mesmo João, olha só, ninguém consegue acabar com ele, ninguém consegue fechar a boca desse homem. Por quê? Porque aquele que nasceu com o propósito do Senhor, não adianta as pessoas quererem parar, não adianta as pessoas quererem matar, não adianta as pessoas quererem destruir, porque o homem, a mulher que foi chamado para um propósito, o homem não destrói, o homem não acaba. Você é esse homem, você é essa mulher chamado para um propósito. E eu quero falar para você, não adianta, podem se levantar milhares contra a sua vida, pode se levantar um exército contra você, pode se levantar um inferno contra a sua vida. O Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que está ao seu redor, te protegendo, te guiando, te levando rumo aos propósitos dele, rumo à vontade dele para a sua vida. Então eu quero falar para você a mesma palavra que o Senhor disse a Josué. Deus tinha um propósito com Josué, e o Senhor anima Josué dizendo: não temas, não se espante, porque eu sou contigo por onde quer que andares. E o Senhor, Ele diz para você nessa manhã: não tenha medo, não se espante, não fique perplexo, não fique. O Senhor é contigo, não importa, como diz aquele louvor, eu e Deus somos maioria. E eu quero que você diga isso para você mesmo: eu e Deus somos maioria. Não importa quem está contra mim, maior é aquele que está comigo. E não adianta quererem matar alguém que Deus tem um propósito. Não adianta quererem fechar a boca daqueles aos quais Deus tem um propósito. As pessoas tentaram matar João, as pessoas tentaram acabar com João, fechar a boca dele, mas esse homem nada parava ele, porque o que movia dentro dele, o que se movia dentro dele, não dá para prender, não dá para algemar. E quem era? O próprio Espírito de Deus.
E esse Espírito de Deus na vida de João era aquele que, independente do que tentassem contra a vida dele, nada prosperava. E olha que coisa incrível, Deus pega João e, usando ali, né, os inimigos, leva ele para a ilha de Patmos, leva ele lá na solidão, porque agora o que eu vou mostrar para ele vai ser só entre ele e eu. Escuta bem algo que eu vou dizer para você. Muitas vezes se faz necessário que as pessoas se afastem. Muitas vezes se faz necessário você viver momentos, entre aspas, de solidão. Sabe aqueles momentos em que você fala assim, nossa, todo mundo virou as costas. Olha, não ficou ninguém comigo. Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou sentindo como se ninguém mais estivesse ao meu lado. Quando chegar esse dia na sua vida, lembre-se dessa palavra. Lembre-se de João, porque quando João estava sozinho, isolado numa ilha, foi o momento em que Deus mais se revelou a ele. Os momentos da sua solidão, os momentos em que você se sentir só, são os momentos aonde as maiores revelações do Espírito Santo virá sobre você. Mas para isso é necessário você estar atento, tá? Porque existem momentos aonde o Senhor vai nos colocar diante de pessoas, diante de várias pessoas, mas vai ter momentos aonde você vai se sentir só, e aí é você e Deus, e aí ele vai ter um particular com você e mostrar para você aquilo que mais ninguém viu, aquilo que mais ninguém sabe. E quando você sair de lá, quando você sair dessa solidão, aí não vai ser mais aquela mesma pessoa. Agora, a profundidade das revelações são incríveis. Olha as revelações que Deus dá para Paulo. Aonde ele está? Na prisão. Prestou atenção nisso? Então, muitas vezes o Senhor permite que nós nos sentimos sós, para que a gente possa olhar para Ele. E Ele fala, agora sou apenas eu e você. E agora eu vou mostrar para você aquilo que eu não poderia mostrar no meio das outras pessoas. E o Senhor, então, permite João ali na ilha de Patmos, sozinho. E aí ele diz que ele começa a ter uma visão ali. E aí o Senhor começa a dizer para ele, olha, escreve essas palavras. E aí ele começa a escrever, né? E ele vai colocar o versículo que nós lemos, que falando, né, para 7 igrejas. E aí ele fala da parte daquele que é, que era e que há de vir. Eu quero falar um pouquinho com você a respeito disso. Aqui a palavra está falando do próprio Deus. Aquele que era, que é e que há de vir. Do próprio Senhor. Olha só. Muitas vezes quando nós estamos passando, quando você está passando por momentos difíceis na sua vida, a gente tende a nos esquecermos de quem Deus é. As tribulações, as dificuldades, elas vão crescendo tanto na nossa vida que a gente começa a focar só no problema. A gente começa só a focar apenas naqueles desafios, na tempestade. E a gente se vê tão pequeno diante desse turbilhão, diante desses problemas que vêm contra nós. E muitas vezes nós nos esquecemos de quem o Senhor é. E aqui nessa palavra, nesse devocional de hoje, eu quero lembrar você que maior do que o seu problema, maior do que o que você está enfrentando, maior do que o que você já viveu, é o Senhor Jesus. Existe momentos, ontem eu comentei isso no vídeo, que eu comecei a ler, né, a Bíblia, eu fiz um propósito comigo mesma de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse na sequência, né? E comecei a ler Gênesis, comecei desde Gênesis.
E quando eu comecei a ler ali, por mais que eu já tinha lido outras vezes, de maneira exponencial, assim, aleatória, mas quando eu comecei a ler na sequência, fez toda a diferença na minha vida. E eu lembro que quando eu comecei a ler, estava lendo Gênesis, Êxodo, eu estava passando por momentos, né, para variar, de muita dificuldade, de muitos problemas, que eu olhava e falava, não tem solução. E aquilo me causava medo, me causava, às vezes, até mesmo e agora, sentimento de desespero. E quando chegava a noite, quando eu ia ler a palavra, eu olhava lá e eu via que Deus liberta o povo lá do Egito e com mão forte guia aquele povo por 40 anos no deserto, aonde não faltou água, aonde não faltou alimento, aonde não faltou roupa, aonde não faltou sapato, aonde eles não eram queimados no sol, aonde eles não passavam frio à noite. E eu fui lendo esse poder de Deus. O povo às vezes desesperado, e agora? Nós vamos morrer, o povo murmurando, né? O Senhor nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui no deserto. E o Senhor sempre ali levando a providência, o Senhor sempre ali guardando, o Senhor sempre ali guiando. E eu olhava para aquilo e eu falava, meu Deus, por que eu estou duvidando? Por que eu estou com medo? Por que eu estou desesperado? Olha esse Deus! Por isso que é muito importante você ler a palavra de Deus, como nós falamos ontem. Por isso que é muito importante você pegar de Gênesis e ir lendo na sequência. Você só conhece a Deus verdadeiramente, não é simplesmente com experiências do dia a dia, mas é também com a palavra de Deus. É lendo a Bíblia, é conhecendo Ele mesmo. E ali eu comecei a conhecer mais ainda do Senhor. E eu falava, olhava para mim e para o problema tão pequeno, diante da grandeza desse Deus. E é que ele vai dizer, eu sou aquele que era. Então olha o Deus lá do passado. O Deus que liberta o povo das mãos de Faraó com mão forte. O Deus que ensina Noé a construir uma arca para dar livramento para ele. Um Deus que pega alguém que não é nada, assim como José, assim como Davi, assim como os profetas, que não eram nada, não tinham influência nenhuma, e pega estes homens e coloca eles num patamar de influência, num patamar elevado, para que eles cumpram um propósito. Eu gosto muito também daquele versículo de 1 Samuel, que fala que o Senhor, ele, do monturo, ele levanta o necessitado e faz-se assentar entre os príncipes. Monturo significa entulho, né, de coisas. Entulho é um lugar onde a gente joga coisa que não serve mais. E é assim que o Senhor fez desde o início. Ele pegou pessoas do monturo, pessoas que aparentemente para a sociedade não serviam para nada. Eram zero à esquerda. Davi era aquele lá que só levava o lanchinho, servia os irmãos, que levava lanchinho para os irmãos quando eles estavam trabalhando, quando estavam na guerra. Estava no monturo, foi até esquecido. E o Senhor ergue Davi e faz dele um rei. E se você observar na história, sempre foi assim. Os discípulos de Jesus, homens simples, alguns até mesmo iletrados, analfabetos, pessoas deixadas de lado. E o Senhor Jesus vem e fala, vem e me segue. Vem e me segue. Olha que coisa incrível. Esse é o Deus que era. Olha o que ele fez.
A viúva, no momento de seca, o que o Senhor faz? Multiplica a farinha da panela, o azeite, não acaba. Meu Deus! Esse é o Deus que era. Aquele que levantou paralíticos. Aquele que curou cegos de nascença. Aquele que fez mudo falar. Aquele que fez coxo andar perfeitamente. Aquele que ressuscitou mortos. Esse é o Deus que era. Mas ele também é o Deus que é. E eu quero lembrar você do que ele tem feito na sua vida. O que Deus é para você? O que Deus tem feito em você? Eu quero que você reflita sobre isso. Quantas angústias, quantas tribulações, quantos momentos que você falou, agora já era. Eu não tenho a solução para esse problema. E o Senhor entrou com mão forte também e te sustentou. E te sustenta. É verdade ou não é? Esse é o Deus que é. O que ele é para você? Ai, pastor, ele é aquele que me traz paz. Ai, ele é aquele que me traz providência. Ai, ele é aquele que é o meu companheiro. Ai, ele é aquele que me cura. Ai, ele é aquele que me guia. Ai, ele é aquele que me dá forças quando eu acho que não vou dar conta. Ai, ele é aquele que me traz ânimo quando eu estou desanimada, achando que não vou conseguir. Quem ele é para você? Ele era, ele é. E aquele que há de vir. Ele virá, meu querido. Ele virá. Enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele virá como um leão fazendo justiça. Ele virá como um leão. Ele virá e nos levará para o lugar de glória, para o lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor. Ele virá e colocará todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Aquele que é, que era e que há de vir. Então eu quero te lembrar nessa manhã do poder de Deus, de quem Ele é. Porque muitas vezes, assim como eu disse, a gente olha e vê tantos problemas e se depara com tantas situações difíceis. E a nossa tendência é ter medo. A nossa tendência é achar que não vai dar conta porque nós olhamos para a nossa pouca força. Mas o Senhor disse a mim, né, desde ontem, amanhã a palavra que você vai levar é lembrar a eles de quem eu sou. Eu não mudo. O mesmo Deus que abriu o mar para o povo passar é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que fez Pedro andar por cima das águas é o mesmo Deus que você serve. O mesmo Deus que alimentou uma grande multidão com apenas 5 pães e 2 peixes é o mesmo Deus hoje. Ele não muda. E a mesma coisa que ele realizou no passado, ele realiza hoje, realiza amanhã, porque ele é o mesmo. Então eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, eu só quero te lembrar que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. E eu quero ministrar algo também na sua vida. Nós lemos aqui da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Eu quero falar sobre esses 7 espíritos de maneira rápida.
Existem várias interpretações para esse versículo sobre os 7 espíritos. Uma coisa é certa, os números na Bíblia, na verdade, são símbolos. E o 7 simboliza a perfeição, o número de Deus. A plenitude, algo que é pleno, algo que é completo, algo que é perfeito. 7, o número de Deus. E alguns interpretam, né, esses 7 espíritos falando do Espírito Santo, né, que é perfeito, que é pleno. Mas também existe uma outra interpretação que eu vou ler com você, que está em Isaías capítulo 11. Eu quero ministrar essa palavra sobre a sua vida. Já vai preparando aí o seu coração para você receber. Isaías capítulo 11, versículo 2, eu quero ministrar essa unção, essa palavra sobre você. Isaías capítulo 11. Nós lemos em Apocalipse sobre os 7 espíritos, não foi? E aqui, Isaías 11 vai falar sobre 7 espíritos. Aqui falando sobre Jesus, né, que do tronco de José sairá um rebente, das suas raízes como um renovo, né? Tá falando de Jesus, né, que ele é da linhagem de Davi. E aí fala, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nós temos aqui 7 espíritos. Em Isaías 11. E esses 7 espíritos é para a igreja do Senhor Jesus. Você fala, a gente leu ali, né, ele falando das 7 igrejas que se encontram na Ásia. Só que essa palavra, ela também é para os dias de hoje, palavra para as igrejas. E se você é a igreja do Senhor, se você é a igreja, esses 7 espíritos também está para ser ministrado sobre a sua vida. Assim como foi na vida de Jesus, assim como foi na vida dos reis, dos sacerdotes, assim como foi na vida daqueles que nasceram para cumprir um propósito de Deus. Você vê que, como eu disse, Davi, que era um esquecido lá, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E dali para frente, a vida dele nunca mais foi igual. Dali para frente, um esquecido, um deixado de lado, mata um gigante, o qual ninguém de toda a nação havia conseguido. Porque quando o Espírito do Senhor entra em alguém, quando o Espírito do Senhor se apossa, aí você não vive mais pelas suas forças. Você não vive mais pelo seu entendimento, você não vive mais pela sua capacidade. Agora você vive pela capacidade que Ele gera em você. Agora você vive pelo entendimento que Ele gera em você. Você vê na vida de Daniel, na vida de José, você vê na vida dos apóstolos, como disse agora anteriormente, eram homens, eram pessoas deixadas de lado, que não tinham capacidade nenhuma. Mas o Espírito do Senhor, os 7 espíritos desceram também sobre eles. Você vê na vida de Salomão, apenas um filho de Davi, mas que nasceu com um propósito, assim como você. O espírito de sabedoria entra na vida de Salomão. E a Bíblia diz que nunca houve, nunca haverá alguém, ser humano normal, sábio como Salomão. Então, nas nossas capacidades, no nosso entendimento, nós somos aquele que talvez deixados para lá. Mas como eu falei para você, né, a palavra de 1 Samuel, do monturo ele ergue o necessitado e faz-se assentar entre os príncipes. Tá esquecido, tá no entulho.
Mas o Senhor ministra os 7 espíritos e essa pessoa começa a ter uma capacidade extraordinária, um entendimento extraordinário, uma sabedoria extraordinária. Você vê os homens e mulheres levantados por Deus hoje, você pega a história deles e você vê que não eram ninguém. Você vê que eram pessoas comuns, pessoas rejeitadas, pessoas excluídas, pessoas incapazes, improváveis. Mas o Espírito de Deus vem e transforma por completo. E assim Ele vai fazer na sua vida hoje. Você só precisa querer, porque eu quero ministrar essa palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Se você é essa pessoa hoje que se sente incapaz, talvez você diz, pastor, olha, eu tenho uns sonhos na minha vida. Deus colocou sonhos no meu coração, projetos, mas quando eu olho para mim, eu não me vejo capaz disso. Eu não vejo nem que eu sou digno disso. Pastor, olha, eu tenho muitos projetos, mas eu nem sei por onde começar, eu não sei como fazer. Olha, eu tenho tantos desejos no ministério, desejo de realizar na minha família, no meu trabalho, na minha cidade, no país, mas eu não sei como fazer. Você vai receber em nome de Jesus essa ministração. E os 7 Espíritos de Deus vão fluir na sua vida. Em nome de Jesus. Se você precisa do Espírito de sabedoria, você vai dizer, eu recebo, eu quero Espírito de sabedoria. Se você precisa de entendimento, o Senhor tem. Se você precisa do Espírito de conselho, sabe, as pessoas às vezes vêm, né? Aí, Camila, ó, a palavra. Pessoas vêm para aconselhar, sabe? Olha, eu não sei o que fazer. Olha, e agora? Que situação que eu estou? As pessoas vão se lembrar de você. Ah, deixa eu ir lá procurar a Camila. Deixa eu ir lá procurar o José. Deixa eu ir lá procurar o João. Deixa eu ir lá procurar o fulano. Porque ele tem um espírito de conselho. Ele sabe dar conselhos. Se você precisa, tem isso para você. Espírito de fortaleza, a unção, aquela fortaleza mesmo para o seu coração que não te deixa desistir. Sabe aquela pessoa que você olha e você fala, olha, aquela pessoa é uma fortaleza. Acontece tanto de coisa e ela tá lá. Continua de pé, continua fazendo a obra, continua prosperando, continua fluindo, continua caminhando. Por quê? Tem espírito de fortaleza e o Senhor quer ministrar sobre a tua vida, fluir sobre você também esse espírito de fortaleza, de conhecimento. Nós precisamos, principalmente nos dias de hoje, esse espírito de conhecimento, porque hoje em dia os falsos profetas têm se levantado de maneira assim, ó, extraordinária. O espírito do anticristo agindo assim, ó, de maneira que, de verdade, eu tenho ficado abismada do tanto que cristãos, o tanto de pessoas que têm sido enganadas por falsos profetas, o tanto de pessoas que têm sido enganadas por essas pessoas que se levantam com o espírito de demônios para destruir a igreja de Cristo. Então, hoje em dia, mais do que nunca, se faz necessário o espírito de conhecimento sobre a nossa vida. Para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos passados para trás. Ontem, na aula de teologia, eu falei a respeito do falso profeta. Aonde ele vai pregar, o falso profeta, o anticristo, vai ter um discurso de amor, vai falar de amor, vai falar de união, vai falar sobre ações filantrópicas, vai ser, olha, vamos alimentar os famintos, vamos cuidar das crianças, porque a religião só nos afasta, vamos ter uma religião única, um discurso de amor, mas por trás disso é o próprio dragão. Estamos falando de Apocalipse. E nós precisamos desse espírito de entendimento para que nós não sejamos enganados nos dias atuais e nos que virão.
para que nós possamos permanecer na palavra, para que nós possamos, independente do que a gente passa, independente do que a gente ouve, que você e eu tenhamos entendimento, discernimento, para que não sejamos enganados com doutrinas erradas, aonde se prega muito amor, mas um amor que não é um amor de Deus, não é um amor da Bíblia. O amor de Deus não é aquele que passa a mão no erro, não é aquele que passa a mão nas pessoas, oh gracinha maravilha, não, é aquele que corrige, é aquele que repreende também, é aquele que acolhe, mas também aponta e fala, você está errado. Então esse é o amor de Deus, não é um amor que o mundo aí está pregando, não. Então que esse espírito de conhecimento flua sobre a minha e a sua vida. O espírito do temor é esse espírito que as pessoas têm perdido. As pessoas hoje em dia não têm mais esse temor. Falam de Deus como se estivessem falando de qualquer coisa. Usam a palavra de Deus para o seu próprio benefício. Usam a palavra de Deus e torce tudo para poder apoiar o seu pecado. Falam em nome de Deus para poder engambelar as pessoas. Não tem mais temor. Vivem de qualquer maneira. A palavra do Senhor diz que nós devemos viver esperando a volta de Cristo. Nós lemos no início desse vídeo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo, o que há de vir, ele virá, e nós devemos viver como aquelas 5 virgens prudentes que viviam o tempo todo esperando a volta do noivo. E eu pergunto para você, será que é assim que você tem vivido? Será que você tem vivido a cada minuto da sua vida como se ele fosse voltar agora? Se você não tem vivido assim, é porque você já perdeu o temor. Pensando só no momento de agora, às vezes fala coisas e se esquece que tudo aquilo que você fala, você vai ter que dar conta diante de Deus. Tudo aquilo que você faz, você vai ter que dar conta diante de Deus. Só que hoje em dia, em nome do amor, tudo pode, tudo é normal. Não, tá faltando o espírito de temor. Deixa eu tomar cuidado do jeito que eu falo, do jeito que eu ajo. Deixa eu tomar cuidado com... Sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa pra você, falando de família agora. A sua esposa, o seu marido, seus filhos, os seus pais. Toma muito cuidado com a maneira que você trata, com o que você faz. Sabe por quê? Porque essa pessoa aí que está do seu lado, os seus pais, eles são o corpo de Cristo. Às vezes a gente olha, é meu marido, estou acostumado com ele. Meus filhos, e age de qualquer jeito. Você não vale nada. Olha, isso me dói o coração quando eu vejo pais falando essas coisas para os filhos. Isso é uma peste. Você não vale nada. Xinga os filhos de demônio. E eu não estou falando de pessoas do mundo, não. Estou falando de pessoas de dentro da igreja, que dizem que são corpo, que são igreja. Quando você faz isso, você está fazendo, xingando, maldizendo. Você está amaldiçoando o próprio corpo de Cristo, a imagem e semelhança de Deus. E por que isso acontece? Porque já perdeu o temor. Não tem mais temor. A Bíblia fala, Jesus fala que vai chegar o grande dia e ele vai falar, vinde para o descanso do meu Pai, vinde. Porque quando eu estava nu, você me vestiu. Quando eu tive fome, você me alimentou. Quando eu estava preso, você foi me visitar. E aí as pessoas vão perguntar, mas quando nós fizemos isso?
E ele diz: quando você fez para um dos meus pequeninos, você fez a mim. E aí ele fala também que ele vai olhar para os outros, né? Os que estiverem à esquerda, e vai falar: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive nu e você não me vestiu. Eu estive preso e você não foi me visitar. Quando nós fizemos isso, imagina se eu soubesse que o Senhor estava com fome, claro que eu iria te dar comida. Todas as vezes que você desprezou um pequenino, que você desprezou os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, todas as vezes que você desprezou aqueles que estão dentro da sua igreja, aqueles que estão trabalhando com você, aquela pessoa que passa na rua, que você despreza, você está desprezando o próprio Cristo. E sabe por quê? Porque não tem mais temor. Mas nessa manhã, o Senhor vai ministrar sobre a nossa vida os 7 Espíritos de Deus. Eu não sei do que você precisa. Talvez você diz: olha, eu estou precisando de ter mais temor mesmo. Eu estou precisando de ter mais sabedoria para saber lidar com essa situação que eu tenho enfrentado. Eu preciso de mais conhecimento, porque eu quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer as coisas de Deus, eu quero ter mais conhecimento naquilo, na minha profissão. O Senhor tem para te entregar. Eu preciso do espírito de fortaleza, porque diante das aflições da vida, direto eu penso em desistir, direto eu desanimo, direto eu paro no meio do caminho. O Senhor tem o espírito de fortaleza para você. E nessa manhã o que está acontecendo aqui é algo muito sério. Talvez durante o tempo em que eu estava falando, você pensou muitas vezes em sair desse vídeo, em sair dessa live. Porque eu não sei você aí do outro lado, mas eu aqui eu estou sentindo um poder de Deus muito forte. O Senhor quer derramar sobre nós, ministrar, fazer fluir na nossa vida os 7 Espíritos de Deus, o qual o mundo não valoriza mais, o qual o mundo despreza, mas que é essencial para a nossa salvação. Amém? Agora é muito sério. Se você não puder fazer isso agora, talvez você esteja trabalhando, ou talvez você esteja num ambiente onde não dá para você falar em voz alta. Depois você vai voltar esse vídeo, então, no YouTube. Você pode voltar. E você, se você quer ser ministrado, se você quer que esses 7 Espíritos fluam na sua vida, você vai dizer isso em voz alta. E você vai dizer assim comigo: irmãos, isso é muito sério. Eu não estou aqui para brincar. Eu não acordei cedo, levanto da cama cedo para vir aqui atrás de seguidores, atrás de baboseira. Eu estou aqui com um propósito. Porque aquele que recebeu um chamado do Senhor não consegue dizer não. Outra coisa que eu quero te dizer: se você sabe que Deus está te chamando para algo, para pregar a palavra, para levar o evangelho, se você sabe que você tem um chamado para fazer a obra de Deus e aí você continua relutando, sabe do que você precisa? De temor, porque você já perdeu. Porque a pessoa que tem temor, ela não consegue fugir de Deus. Não dá para fugir da presença dele, não dá para fugir do chamado, não dá para fugir do propósito. E você precisa urgentemente do espírito de temor sobre a sua vida. E em nome desse temor é que eu estou aqui. Porque ai de mim se eu não fizer a obra do Senhor. Então eu não estou aqui para brincar. Eu não estou aqui para mostrar meu cabelo, porque eu nem... Eu estou aqui porque o Senhor sabia que tanto eu quanto você precisávamos desses devocionais.
precisávamos dessas palavras. Ele conta comigo e com você. Então, o que eu estou fazendo aqui é algo muito sério. E eu quero que, com essa mesma seriedade, que você agora, onde você estiver, você vai dizer assim: Senhor Jesus. Diga isso: Senhor Jesus. Eu quero entregar agora a minha vida ao Senhor. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados, pela minha falta de temor. Eu me arrependo, Senhor, por muitas vezes que eu parei, eu desisti no meio do caminho. Muitas vezes negligenciando a sua vontade para a minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu quero agora, no nome de Jesus, receber da sua parte o Espírito do Senhor. Diga isso. O Espírito do Senhor. Eu quero receber agora o Espírito de sabedoria. O Espírito de entendimento. O Espírito de conselho. De fortaleza. O Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Diga isso: eu recebo agora, sobre a minha vida, os 7 Espíritos de Deus. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Em nome do Senhor Jesus agora. Nós sabemos, ó Deus, que não tem sido fácil viver nos dias em que nós estamos vivendo. Quantas coisas, ó Pai, nós temos enfrentado. Quantas lutas, ó Deus, acontecendo no mundo afora, contra a tua igreja, contra o teu povo. E nós entendemos que para nós resistirmos a tudo isso, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus agora, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa agora. E nós pedimos a Ti, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Nos arrependemos, ó Deus, por muitas vezes não darmos ouvidos à sua voz. Deixarmos a carne, deixarmos a nossa vontade falar mais alto do que a vontade do Senhor para nós. Perdoa-nos, Senhor. E nos enche agora do Teu Espírito. O mesmo Espírito que guiou os Seus servos lá no passado. O mesmo Espírito que estava sobre a vida dos profetas, na vida dos reis, na vida dos sacerdotes, na vida dos apóstolos, Senhor. Nós também somos Seus discípulos, então no nome de Jesus, enche-nos, ó Deus, dos 7 Espíritos de Deus. Que recaia sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, em nome de Jesus, a ministração dos 7 Espíritos de Deus. Sopra agora. Sopra, Espírito Santo, sobre a minha vida, sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, aonde eles estiverem agora. Sopra os 7 Espíritos de Deus. Eu ministro agora, no nome de Jesus, sobre a tua vida, o Espírito do Senhor. Eu ministro agora sobre a tua vida o fluir do Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. Eu ministro sobre você agora o Espírito de conhecimento. Eu ministro sobre você agora o Espírito de temor. A partir de agora, quando terminar essa oração, você vai dizer amém. E no nome de Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai ler a Bíblia e aquilo que antes você não entendia, o Espírito de entendimento está sobre você e você vai entender. Os seus olhos serão abertos. Se tiver pessoas ao seu redor te enganando, agindo de má fé, você vai conseguir enxergar isso.
porque o espírito de entendimento está sobre a sua vida. Problemas que você não conseguia resolver, a sabedoria de Deus repousa sobre a tua vida e você vai resolvê-los. Porque a sabedoria do alto está sobre você. Problemas que vinham para te parar, pensamentos de desistência, eu vou parar, eu vou desistir, isso não mais vai fazer parte da sua vida, porque você está cheio de fortaleza, o espírito de fortaleza repousa sobre você agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, o Senhor te firma sobre a rocha, em nome do Senhor Jesus, e o temor do Senhor invade o seu coração agora. O temor do Senhor invada agora todo o teu espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Nós recebemos, aleluia, a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz, Carol. Obrigada por estar aqui. Glória a Deus. Amém. E amém. Nunca mais viva como você viveu até hoje. A partir de hoje, o Espírito do Senhor está sobre você. Ah, pastora, já estava. Os 7 Espíritos de Deus, ele precisa ser ministrado, aí você recebe. E hoje o Senhor, ele ministrou sobre nós. Então, nunca mais viva. E leia constantemente Isaías 11, anota isso. Coloca aí na sua geladeira, aonde você quiser, para você ver todos os dias Isaías 11 e declara sobre a tua vida: o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de conhecimento está sobre mim, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de fortaleza, de conselho, o Espírito de temor está sobre mim. Amém? Glória a Deus. Por favor, pega esse vídeo. Como eu disse no início, seja um portador das boas novas de Cristo. Seja alguém que o Senhor disse quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Seja aquele que leva as boas novas, seja aquele que multiplica. E pega o vídeo, daqui a pouco está no YouTube esse vídeo agora. Pega o link, envia para todos os seus contatos e seja um portador das boas novas. Esse é o sinal daquele que tem os 7 Espíritos. Ele transmite tudo isso. Amém? Deus abençoe você. Um ótimo dia. Um beijo no seu coração. E até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.